Bom dia, meus queridos amigos do nosso grupo. Como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, fiquei alguns dias sem fazer vídeo, conforme eu havia prometido sobre exames de imagem, um pouco em função de que eu tenho participado de alguns eventos online e isso tem me tomado algum tempinho. Segundo, fechamento de semestre na universidade. E terceiro, que eu mudei meu consultório, estou agora numa outra clínica. E essa clínica me tomou um pouquinho de tempo, um pouquinho de correria, ajustando horários, enfim, né? Mas graças a Deus está tudo bem, estamos aqui para fazer um novo vídeo para vocês. Que eu queria falar de uma coisa interessante, pessoal, que não tem muito a ver com quem é profissional de educação física, com quem está lidando diretamente ali com um atleta, mas é interessante ter esse conhecimento, pessoal, porque eu creio que é um conhecimento a mais, que é sobre os exames de imagem dentro das lesões musculoesqueléticas no atleta de voleibol. Perfeito? Então eu vou fazer esse primeiro vídeo falando sobre ombro, aí depois nós vamos fazer um segundo vídeo falando sobre coluna, sobre quadril e joelho. Perfeito? Bom, pessoal, quando é que se pede os exames de imagem, né? E nós temos três exames de imagens que são bem comuns para nós, assim, que estudamos e avaliamos o atleta ali na nossa prática de consultório. O raio-x, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Primeiro, só para a gente entender, vou chegar um pouquinho para cá, para a gente tentar identificar os pontos de dor no ombro. Vou levantar minha camisa aqui bem rapidinho, tá? O atleta de voleibol, de um modo em geral, a lesão que mais acomete o ombro dele é a síndrome do impacto, no caso, as tendinopatias de manguito rotador. Como eu já falei em outros vídeos, as tendinopatias de manguito rotador correspondem a 70% das lesões do ombro. No entanto, pessoal, não é só o manguito rotador que é afetado, porque a partir do momento em que o manguito rotador é afetado, eu vou ter as bursites associadas por hiperatividade do deltoide, o manguito rotador machucado e fragilizado, eu vou ter uma hiperatividade do bíceps. Então, a síndrome do impacto do ombro geralmente compreende nas tendinopatias, as lesões degenerativas dos tendões do manguito rotador, principalmente o supraespinhal, as bursites subacromial e subdeltoide, que são reativas, e nós temos a tenossinovite da cabeça longa do bíceps. Podem aparecer outras lesões, como por exemplo as lacerações de labrum, a artrite acromioclavicular. Então, antes de falar do exame, só mostrando para vocês que normalmente a dor abaixo aqui da borda do acrômio, aos movimentos de rotação externa, movimentos de abdução, são as lesões, estão relacionadas principalmente às lesões do manguito rotador. Dor na região anterior do ombro, aqui a gente palpa bem, aqui tem uma cordinha aqui que é a cabeça longa do bíceps, irradiando para o bíceps, tenossinovite de cabeça longa do bíceps. As dores laterais que irradiam para a lateral aqui do deltoide até a metade do braço são as bursites. E quando você faz aqui uma abdução acima de 120 graus e uma dor em ardência aqui nessa região, a artrite acromioclavicular. Normalmente os exames de imagem, pessoal, são pedidos pelo médico. O fisioterapeuta pode pedir o exame? Pode, porém, como os exames alguns são caros, a maioria são pedidos pelos médicos em função dos convênios, perfeito? Bom, o raio-x é o exame mais barato? É. Para que se pede o raio-x, pessoal? O raio-x normalmente, em casos assim de fraturas, luxações, porque são exames mais baratos e mais rápidos. Porém, para identificar essas lesões, elas não servem tanto, porque são lesões de tecidos moles. Porém, tem uma coisa muito importante, pessoal. O raio-x, ele serve para identificar se o paciente ele tem, no caso de dor crônica, tendinopatia calcária, então ele consegue identificar aquela inserção do supraespinhal que está muito crônica. Se ali você formou um foco de cálcio, ele vira um osteófitozinho ali na inserção do supraespinhal. E também para identificar acrômio curvo ou acrômio ganchoso, porque nós temos três tipos de acrômio. O acrômio, que é esse osso aqui, a parte mais alta do ombro, que ele é retinho. Um acrômio tipo 2, que ele é mais inclinado, e o 3, que é ganchoso. E isso ajuda a pensar. Alguns autores falam que esse acrômio vem em função do envelhecimento, né? Que a gente vê lá, acrômio tipo 1, tipo 2, tipo 3 de Bigliani, tá? E tem algumas literaturas que falam acrômio tipo A, B e C, que é em relação à espessura do acrômio, que também reduz. Então o raio-x serve para identificar acrômio curvo ou ganchoso,
em casos de subluxação, o trauma, que é um exame mais rápido, perfeito, e tendinopatia calcária. A ultrassonografia, pessoal, é um exame que já identifica partes moles, perfeito? Só que qual é o problema? Ele é um exame que ele é um pouco mais caro que o raio-x e mais barato que a ressonância. Porém, pessoal, a ultrassonografia é um exame que nós falamos que é um exame examinador dependente. Ou seja, só quem está fazendo o exame ali, que tem muito conhecimento e experiência, vai ver o que está acontecendo. Então é aquele exame assim, você quer saber se o indivíduo tem uma tendinopatia, tem uma lesão, uma bursite, ele serve para ver. Mas é um exame um pouco assim impreciso. E muitas vezes vai variar de um examinador para outro. Um vê, o outro não vê. Perfeito? E qual é o exame padrão ouro para ombro, pessoal? É a ressonância magnética. A ressonância magnética é o melhor exame dentre os exames de imagem para observar se você as lesões, e você consegue ver todas elas. Né? Você consegue ver artrite, você consegue ver se tem laceração de labrum, as bursites e os níveis de lesão tendinosa. É um exame mais caro? É. Então a maioria das pessoas fazem esse exame pelo convênio. Uma coisa muito interessante, quando você tiver um atleta e ele fizer uma ressonância e você tiver acesso ao laudo da ressonância, muitas vezes você vai ficar assustado, porque você vai ver lá, conclusão, tendinopatia do tenossinovite da cabeça longa do bíceps, bursite subacromial. Você vai ver lá também tendinopatia do manguito rotador com rotura de 3 tantos milímetros e tal, papá. Você vai ver tanta coisa que você vai ficar assustado. Não precisa ficar assustado, pessoal. Como eu já falei, o exame mostra muita coisa, mas sempre a causa principal está ali no manguito rotador. Então o fisioterapeuta, quando vai tratar, ele foca na recuperação do manguito, porque todas as outras lesões vão acabar recuperando junto. Você melhorando a força do bíceps, melhorando a força dos outros músculos do manguito rotador, você diminui a sobrecarga do deltoide, consequentemente a bursa diminui. Claro que se você tem um processo inflamatório, a gente vai tratar esse processo inflamatório. Então, pessoal, muitas vezes quando você vê um exame de imagem, a ressonância magnética, por exemplo, você vê num laudo há muita coisa, mas calma, não é motivo para desespero. Você vai ver muitas lesões ali, mas geralmente quando você trata o manguito rotador e o foco é no manguito rotador, o resto melhora. E lembrando que, como eu já falei muitas vezes, o foco é na função. Pode ser que a dor não melhore tanto quanto a função melhore, e a gente tem que focar na função. Então lembrando, pessoal, só para a gente encerrar o nosso vídeo, que para avaliação de ombro, o atleta com dor no ombro, pessoal, lembra que o raio-x ele vai ver se você tem alguma lesão de tecido ósseo associada, acrômio ou tendinopatia calcária crônica. Caso ele não tenha condição de fazer uma ressonância, a ultrassonografia é um exame também que dá para ver partes móveis, mas é um exame às vezes um pouco impreciso, e que o padrão ouro é a ressonância magnética. Perfeito? Lembrando que você pode ter muitas lesões ali na ressonância magnética, porém o que a gente tem que focar é no manguito rotador, que é o principal estabilizador, centralizador e rebaixador da cabeça do húmero, né, fazendo com que o impacto durante a abdução seja menor. A partir do momento que essa estrutura machuca, você tem sobrecarga de deltoide, vai gerar bursa, vai gerar bursite, vai gerar dor também inflamação também na bainha sinovial, que envolve a cabeça longa do bíceps. Beleza, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre os exames de imagem no ombro. Depois a gente volta com mais. Beijo para vocês.